Segurei-o com as duas mãos. Pesado, frio, real. Sentia-o estranho nas palmas das mãos, mas ao mesmo tempo era atraente. Passando os dedos sobre o aço frio, deixei que o meu olhar se detivesse no meu reflexo no espelho. Quem sou eu agora? Como é que cheguei a este momento, onde o desespero e a culpa se fundiram num só? A história começou muito antes desta noite, quando o meu coração tremeu pela primeira vez, não pelo meu marido, mas pelo homem cuja presença se tinha tornado o meu refúgio proibido. Nessa altura, ainda podia retirar-me. Agora não. Tudo começou de forma inocente. Os serões em casa dos meus pais tinham sido sempre calmos, quase pacíficos, mas desta vez havia um estranho mal-estar a crescer em mim. Não falado, profundo, puxando. Sentia-me desligada da realidade, como se vivesse num mundo paralelo onde os meus desejos pudessem existir separados de todas as obrigações. Temi, o meu sobrinho, era o único homem da casa. Tinha 23 anos e exalava uma confiança a que eu não estava habituada há muito tempo. Quando o vi pela primeira vez nessa noite, algo mudou. Não só nele, mas em mim. Os seus traços faciais fortes, os músculos tensos dos seus braços e o seu comportamento calmo e confiante despertaram algo em mim que eu tinha tentado enterrar durante anos. Era o desejo de ser notada, de ser o objeto de admiração que me faltava há tanto tempo. Ele dormiu na cama do quarto ao lado e eu fiquei deitada sem dormir, a olhar para o teto. Os pensamentos martelavam na minha cabeça: o que estou a fazer? Por que é que estou a olhar para ele assim? Mas o meu olhar deslizou por si próprio para os seus ombros nus, para os traços relaxados do seu rosto. Naquele momento, senti-me uma estranha para mim própria. A minha mão foi traiçoeiramente ao seu ombro e, antes que me pudesse impedir, toquei-lhe. Ele acordou, apoiado no cotovelo, com os olhos ligeiramente enevoados pelo sono. Eu disse o primeiro pensamento que me veio à cabeça: pareceu-me ouvir qualquer coisa lá fora. Temi levantou-se, olhou pela janela e, certo de que tinha razão, voltou para junto de mim. Não disse nada, mas havia mais no seu olhar do que eu teria imaginado. Trocámos um breve sorriso e ele voltou para a cama. Fiquei sozinha, com o pulso a bater-me nos ouvidos e um sentimento que não conseguia descrever senão como um prazer ansioso. Nos dias que se seguiram, tentei evitar o contacto visual com ele, mas as minhas tentativas foram inúteis. Temi encontrava sempre uma forma de estar perto de mim, de me tocar casualmente no braço, de falar de assuntos que me faziam girar ainda mais a cabeça. Ele não tentava forçar nada, mas a sua confiança estava a derrubar as minhas barreiras. Eu própria comecei a procurar a sua companhia. Tornou-se uma espécie de jogo em que nenhum de nós dizia palavras, mas ambos sabíamos o que se estava a passar. Uma noite, quando a casa estava cheia de silêncio, eu estava sentada na cozinha com uma chávena de chá nas mãos. Temi entrou e parou nas soleiras da porta, lançando-me um olhar que me arrepiou o corpo. Sentou-se à minha frente, apoiando os cotovelos na mesa. A nossa proximidade era insuportável. Sem uma palavra, levantei-me e dirigi-me à janela, tentando esconder a minha confusão. Temi estava atrás de mim, as suas mãos pousavam suavemente nos meus ombros. Era ao mesmo tempo gentil e insistente, como se quisesse dizer-me que não me podia esconder mais. Quando ele me virou para ele, senti as minhas barreiras interiores a desfazerem-se. Os seus lábios estavam tão próximos que conseguia sentir a sua respiração. Não resisti quando ele se inclinou e me beijou. Aquele momento foi simultaneamente tudo o que eu queria e tudo o que eu temia. Mais tarde, deitada na minha cama, tentei justificar-me. É só uma paixoneta, repetia, mas sabia que era mentira. Tinha medo que este ato destruísse o meu casamento, a minha família e tudo o que tinha construído ao longo dos anos. Na manhã seguinte, reparei que a Sra. Harper, a minha vizinha, ao regressar do seu passeio, ficou a olhar para a nossa janela durante muito tempo. Não havia dúvidas no seu rosto de que tinha visto alguma coisa. O meu coração acelerou em pânico. Ela vai contar. O Mark vai descobrir. Tentei evitar falar com ela, mas a sua sombra, o seu olhar crítico seguiam-me para todo o lado. Os meus nervos estavam à flor da pele. As enxaquecas pioravam cada vez mais e, um dia, não aguentei mais e fechei-me na casa de banho, agarrando a cabeça com as mãos e sussurrando para mim mesma: o que é que eu fiz? O Temi nunca mais falou dessa noite. Tentava agir como sempre, mas eu conseguia ver a pergunta muda no seu olhar: o que é que se segue? Mas o que é que poderia vir a seguir? Arruinar a minha vida por um momento de felicidade? Desistir de tudo por algo que nunca seria aceite? Nessa noite, sentei-me no escuro, sentindo o metal frio da arma nas minhas mãos. Será que esta é mesmo a única saída?
Será que é a única forma de acabar com este pesadelo? Enquanto os meus dedos deslizavam hesitantemente sobre a sua pele, senti que a própria realidade à minha volta começava a mudar. A sua respiração tornou-se mais profunda e ele não se mexeu, mas eu podia sentir os seus músculos arretesarem-se. Não foi apenas um momento, foi uma colisão de dois mundos, o meu familiar, correto, construído ao longo dos anos, e algo novo, desenfreado, ardente. Durante muito tempo pensei que era apenas solidão. O vazio que se instalou em mim quando a minha relação com o meu marido arrefeceu e se tornou rotineira. Culpava-me por isso, por estar tão sedenta de calor, por o procurar onde era impensável. Mas havia algo entre mim e a Temi que não podia ser explicado apenas pela necessidade. Era um desejo de viver, de respirar, de sentir. Quando ele voltou à sala, tudo tinha mudado. Uma noite normal em casa dos meus pais tinha se transformado em algo quase místico. Havia algo de novo, de fugidio no seu olhar, como se também ele pudesse sentir a tensão que enchia o ar. A minha voz tremeu, mas arranjei coragem para me oferecer para ficar ao lado dele. Não consigo dormir, sussurrei, tentando parecer casual. Ele acenou com a cabeça, o seu olhar deslizando sobre mim, e eu sabia que aquele momento iria mudar tudo. Temi sentou-se ao meu lado, a sua presença quase palpável. Falávamos de coisas pequenas, do dia a dia, mas cada palavra soava diferente. Não eram apenas palavras, mas tentativas de preencher o espaço entre nós, que estava a ficar mais pequeno a cada segundo. A sua voz era suave, profunda, e cada frase parecia estar a derreter o gelo dentro de mim. Ele aproximou-se um pouco mais, a sua mão mal tocou na minha. Naquele momento, eu não conseguia mais fingir. Os meus pensamentos estavam confusos, como se eu quisesse parar o tempo e fugir deste momento ao mesmo tempo. Mas fiquei porque sabia que não era apenas um acidente. Era inevitável. Quando ele me olhou nos olhos, tudo dentro de mim virou de cabeça para baixo. Era o olhar de um homem que via através de mim. Sem julgamentos, sem expectativas. Ele simplesmente viu. E apercebi-me que me sentia viva pela primeira vez em muito tempo. Os seus lábios tocaram os meus, suavemente e hesitantemente, como se tivesse medo de estragar este momento frágil. Mas havia mais naquele toque do que eu podia suportar. Deixei-me dissolver nele, esquecendo todos os limites que tinha construído ao longo dos anos. Puxou-me para si, com as mãos a deslizarem ao longo da minha cintura, e senti uma onda de coragem inexplicável a crescer dentro de mim. Senti-o tremer, como se este momento fosse tão importante para ele como era para mim. Não éramos apenas duas pessoas na mesma sala. Tínhamos-nos tornado algo mais, eu sei o que isso parece. Uma loucura, um acidente que pode ser desculpado, esquecido, descartado como emoção. Mas nessa noite, apercebi-me de que o mundo era maior do que a estrutura que tinha construído para mim. Que a minha vida não era apenas responsabilidades, não era apenas dever, mas o direito de sentir. Quando as suas mãos começaram a explorar lentamente o meu corpo, não resisti. Não podia. Durante demasiado tempo vivi sem calor, sem sinceridade. A Temi tinha-me dado isso. Enquanto estava ali deitado, a ouvir a sua respiração cada vez mais regular, senti-me dominado por contradições. Sabia que isto não podia durar. Que este momento era uma dádiva que não se podia repetir. Mas não podia arrepender-me. Agora, enquanto estou aqui sentado no escuro, penso no que vem a seguir. Não posso voltar ao meu mundo antigo, fingindo que nada aconteceu. Mas não posso estragar tudo por uma noite. Temi foi-se embora de manhã sem dizer uma palavra. O seu olhar era calmo, compreensivo, mas eu podia ver que ele também não sabia o que fazer. Este momento vai ficar conosco. Como uma recordação, como uma cicatriz. Sei que tenho de fazer uma escolha. Mas essa escolha será o fim de algo importante. Sentei-me na borda da cama, apertando as têmporas com força, como se tentasse conter os pensamentos que me dilaceravam. A dor de cabeça tinha-me dominado completamente, transformando o mundo à minha volta num borrão. A medicação já não estava a fazer efeito. Ou talvez não fosse a enxaqueca, mas o que se passava na minha alma. Cada lampejo de dor ecoava no meu coração, onde há muito tinha consciência de que estava a destruir a minha própria vida. Olhei para o meu reflexo no espelho rachado. O meu rosto estava pálido, os meus olhos sombreados, e havia amargura no canto dos meus lábios. Esta não era eu. Era uma mulher que tinha cometido um erro, uma mulher disposta a pagar por ele com tudo o que tinha. Como foste capaz? Essa pergunta ecoou na minha cabeça uma e outra vez. Eu era uma esposa. Era mãe.
E sempre me orgulhei do que tinha. Mas uma noite, um ato louco e inexplicável, tinha posto tudo em risco. Lembrei-me da cara dele. O Temi, aquele olhar, cheio de desejo e confusão. O seu toque, tão gentil, tão errado. Pensei que podia esquecer. Esperava que o tempo apagasse aquele momento como apaga a chuva de uma janela. Mas sempre que fechava os olhos, ele voltava. Aquele momento tornou-se uma parte de mim. O vizinho viu-o. Eu sei-o. Ela sorriu-me esta manhã como se nada tivesse acontecido, mas os seus olhos estavam demasiado atentos, demasiado estudados. Agora, cada olhar que ela me lança parece uma ameaça. Cada comentário bem-intencionado que ela faz sobre o marido e a família é um lembrete de como as coisas podem desmoronar-se facilmente. Tentei justificar-me. Disse que era fraqueza, uma perda momentânea de controlo. Mas a verdade não pode ser abafada. Eu traí-o, o homem que mais confiava em mim. O marido que me amava. E tudo para quê? Por um momento que agora me atormenta de dentro para fora, a minha enxaqueca intensificou-se, como se o meu corpo estivesse a tentar gritar em vez de mim. Sentia as lágrimas a rolarem-me pelas faces, mas não as limpei. Deixei-as correr. Que fossem um castigo pelo que eu tinha feito, estava à beira do abismo. Queria contar ao meu marido, a explicar tudo. Mas valia a pena a verdade? O que é que a minha honestidade faria? Destruiria tudo, ou perderia a última réstia de respeito que ele tinha por mim? Todos os dias, eu representava um papel. Sorria, ria, fingia que estava tudo bem. Mas por dentro, eu estava a gritar. Por dentro, eu já sabia que isto era mais do que um erro. Esta é a minha verdadeira cara. A cara de uma mulher que cedeu às suas fraquezas. Esta noite apercebi-me que não havia saída. Não posso continuar a viver com isto. O segredo está a sufocar-me lenta mas seguramente. Sinto-me a perder a cabeça. Voltei a olhar-me ao espelho. Uma fenda dividia o meu rosto em duas partes. Vi a pessoa que eu era e a pessoa em que me tinha tornado. E, pela primeira vez em meses, tomei uma decisão. Levantei-me, peguei em papel e caneta. Escrevi uma carta ao meu marido. Sem desculpas, apenas a verdade. Pus nela toda a dor, toda a sinceridade que consegui reunir. Quando dobrei o papel, as minhas mãos tremiam. Sabia que, de manhã, nada voltaria a ser como dantes. Mas agora, no silêncio da noite, senti de repente um estranho alívio. Amanhã tudo estaria terminado, ou começaria tudo de novo.